Para começar mais um episódio, hoje estamos com um convidado interessante no nosso estúdio. Então, para quem não sabe, nós já estamos no ar. Hoje eu estou com o nosso convidado Antônio Nascimento. Algo mais curioso aqui é por saber que tu és rapper, mas também és criminólogo, investidor em criptomoedas, professor universitário. Tantos cargos assim por quê, mano? Eu acho que é o curso natural que a vida me levou, né? Primeiro eu comecei a fazer música. A questão de ser professor tem muito a ver com o facto de estudar e depois ter bom aproveitamento e ter, de certa forma, uma inclinação para fazê-lo. Criptomoeda foi algo que também surgiu assim, porque eu tenho muito interesse em tecnologia e também porque fiz informática no ensino médio. E é um pouco tudo. Acho que tem a ver mesmo com o curso natural das coisas. Pô, acho que vamos começar na coisa mais simples, pelo que eu acho, por que a paixão pela música? Isso no estilo, no hip-hop? Música... Na realidade, a música já está há algum tempo comigo, desde o meu pai. Não é? Ele desde sempre foi instrumentista, tocava piano e já cresci um pouco a ouvir ritmos como blues, jazz, bossa nova. Então, depois, quando quis fazer aquilo, quando ganhei paixão para fazer aquilo, achei que a forma mais interessante que eu encontrei para exteriorizar o que sinto foi o rap. Ou seja, eu não consigo, ou quase difícil, encontrar um género musical que consegues transmitir muita informação em muito pouco tempo. Ou seja, podes dizer muita coisa em pouco tempo, que se calhar não é tão possível nos outros estilos musicais. Não, porque os rappers, não é? A maneira deles de rimarem, não é? É mais rápida. Sim. Não é? Ou seja, consegues tirar mais palavras em relação, se calhar, a outros estilos, não é? O Kuduro também. Também realmente é possível. Mas para mim o que fez mais sentido na época era o rap. Depois também porque gostava de artistas que já exteriorizavam algumas ideias que eram muito diferentes daquilo que eu ouvia no meu meio, né? Como o Valete, como o NGA, como o Azagaia, como o MCK e outros. Então aquilo fez-me encontrar um mecanismo também de exteriorizar aquilo que eu penso e daquilo que passo, do que sinto, a relação que eu tenho no meio e a minha própria percepção do mundo. Mas no rap, propriamente, qual é o estilo que tu fazes? Caracterizar assim, o rap já é o género de música, né? Mas o meu discurso é muito mais introspectivo, é muito mais de reflexão, é muito mais de olhar para as questões sociais que acontecem e dar o meu parecer sobre elas. Tu és um underground? Underground? Não, eu sou rapper, não me colocaria nessa categoria de underground. Não, você fala de muitas questões sociais têm envolvido muitas coisas. Não, mas a questão é que também aqueles que são mainstream podem o fazer. Eu acho que se calhar aqui eu entendo a concepção do underground como alguém que se calhar de certa forma pode não ter tanta exposição como um artista e depois há outros que vão defender que é mais uma forma de estar. Não é? Por isso é que eu evito às vezes colocar rótulos e prefiro estar naquilo que faço o rap e o meu discurso é mais dirigido nessa perspectiva. Mas o que é que tu passas na tua música? Qual é a mensagem que tu queres passar para o público ouvinte? De forma geral é a minha percepção que eu tenho sobre o mundo e sobre o meio que me rodeia. Porque, por exemplo, se formos nisso, nós temos aquelas pessoas que nós também rotulamos como undergrounds, mas tem muita exposição, né? Tens o MCK, tu tens o Valete, que o discurso é mais ou menos voltado para isso, mas são pessoas popularmente conhecidas. Então, às vezes, e eles, de certa forma, o Valete, utilizam mais um discurso de estado de ser e não muito a questão de que sou isto porque falo aquilo. Ok. E é mais nessa perspectiva. Mas tu nas tuas músicas falas de muita coisa. Podes falar de saneamento básico. Festa, falo de festa, música, miúdas,
situações sociais. Tipo, é bem difícil ver um cara que faz underground a falar de mulheres, mano. Mas hip hop também é festa. Não, hip hop é festa, tipo, mas aí já tá mais para o rap comercial, um trap, estás a ver? Tipo, nós aqui em Angola vimos mais o underground como alguém que, tipo, chama mais de revu. Yeah. Mas eu acho que são coisas diferentes, porque toda a gente pode ser revolucionário. E a questão da revolução, até se nós trouxemos um sinónimo, é mudança. Sim. Não é? Às vezes, quando tu tens uma postura que não é muito boa social e passas a agir de forma diferente, é uma revolução. Mas o under tem essa tendência, é mais para essa vertente. Sim, porque a própria gênese do rap nasce na concepção dos problemas sociais que existiam nos Estados Unidos na época. Então associa-se muito os primórdios do rap com essa questão da consciência. Ok. Mas claro, depois também como a música ganha vários contornos, então vai sempre acrescendo coisas que depois do ponto de vista das pessoas podem ser boas ou más, não é? Mesmo no trap, que surgiu especificamente em Atlanta, também há muita mensagem que é passada na trap music que é muito boa, que é problema de gangues, próprio problema entre a relação tipo da comunidade negra, etc. Então acho que tem muito a ver. O que eu tento fugir é os rótulos e tento sempre levar em conta aquilo que é o discurso da pessoa. Mas não era mais fácil tu caminhares por uma outra coisa, tipo fazeres um rap comercial, é mais de gatas, do que tipo... Porque também tem esse gênero, tem mais proximidades. O underground é mais aquele cara de cara trancada. O rap... Depois as pessoas foram colocando estigmas à coisa. Foram, né? Por exemplo, que em Angola havia de que se fores rapper e tens um discurso mais X, não podes fazer, por exemplo, não podes dançar kizomba, não podes andar com tênis limpo. Né? Não, mas pô, e essa parte é bem curiosa, estás a ver? Tipo, essa coisa de andar com tênis limpo depende do ponto de vista de cada um, mas pô, o que se vê mais ou menos aqui é que os caras que fazem underground são mais ou menos aqueles que que não querem saber de muita coisa, estás a ver? Mas acho que isso já tem a ver com a própria pessoa. Eu acho que é importante no final do dia no rap é certificar que estás a fazer aquilo bem. E fazer aquilo bem não é se calhar ter um discurso, por exemplo, como eu tenho, não é? Mas é teres no final do dia uma boa produção musical, é teres no final do dia um som que é agradável às pessoas e que as pessoas sintam-se bem e gostam de ouvir. Tá a ver? Mas, claro, também tem que ter a responsabilidade sobre aquilo que se diz, né? Embora, por vezes, o artista não pode ser culpado daquilo que as pessoas interpretam, né? Porque uma determinada mensagem pode ter variadas interpretações, né? Pode ser muito subjetivo. Às vezes o que o artista quer dizer uma coisa, a pessoa percebe outra. E isso já não é tanto responsabilidade do artista, mas é responsabilidade do artista tentar ao menos utilizar o melhor discurso para que evite que a informação seja dúbia. Não, porque parece que o nosso público aqui é mais ou menos nessa natureza. Tu queres passar uma mensagem, eles entendem de forma contrária e depois a mensagem fica distorcida, estás a ver? Esse é um problema interpretativo das pessoas e também não descurar o facto de às vezes se calhar o artista não o dizer da melhor forma. Por exemplo, eu consigo criar uma rima, não é? Vou colocar um título, saneamento básico. Mas eu posso fazer um saneamento básico na mente das pessoas. Sim. Mas há quem vai interpretar que o saneamento básico está a ser feito em função das coisas que acontecem aqui, tipo, nas ruas, e vão associar isso com política. Por isso é que, né, normalmente quando tu vais determinar o título da música, tu depois tens todo o tempo para criar os versos daquela música que vão dar o significado ou a tua perspectiva sobre aquilo que queres falar. Mas nesse caso já te deu um tema para tu escrever, saneamento básico. Mas posso não ter muito a dizer sobre isso. Né? Ou se calhar tinha que pensar mais em que perspectiva dizer, porque houve algo interessante uma vez que o Cook Clever me disse, que é o facto de todos os temas na música rap já estarem, não sei se o termo seria inventados, mas já se disse basicamente sobre tudo. O que é interessante é a perspectiva de cada um sobre determinado tema, né? Por exemplo, o amor. Eu posso falar de amor de uma perspectiva completamente diferente de todas aquelas outras que já foram ditas, mas o tema já é comum, não é? Já é recorrente as pessoas falarem sobre isso. E é isso que traz a beleza na música, a subjetividade do discurso do próprio artista. E tu achas que esse mercado de under, né, é soft?
Não é? Porque parece que muitos que fazem esse estilo, ao longo do tempo, acabam, tipo, migrando por uma outra cena. Estás a ver? Yeah. Também não é mal de todo, porque o artista tem que ter essa capacidade de se adaptar ao próprio contexto em que está. E a música evolui de certa forma. A sonoridade evolui, a forma de se pensar sobre a música também evolui, a composição toda harmônica também. Então, o artista pode continuar a ter a sua identidade, mas indo mudando em função daquilo que é a própria evolução musical. Ou seja, ele não tem que ser taxativamente o mesmo artista 10 anos atrás, mas ele pode ter a mesma personalidade de acordo com a evolução da música. E é isso que é interessante, porque também não acho que seja muito bom artista que por muito tempo não se nota que adaptou-se ao contexto, e isso não é mudar a personalidade ou o caráter dele ou a visão dele sobre determinados temas ou o discurso, né? Mas tem a ver com a própria composição toda harmônica da música. Então ele pode ir alternando instrumentalização, alguma outra coisa que visa também, de certa forma, dar um novo ar às pessoas que o ouvem. Mas parece que as pessoas que fazem underground são mascularizadas em relação aos outros, mano. Eu noto isso. São mais escolarizados. Yeah. Eu se calhar não colocaria as coisas assim dessa forma. O que eu colocaria se calhar, ou se calhar nós temos essa percepção em função do discurso, mas a pergunta é, será que já falamos com os outros que têm um discurso um pouco diferente para nós sabermos qual é a percepção que eles têm? Não, porque... Ou qual é o nível? Porque, por exemplo, se nós levamos aqui a Angola para a nova escola, para aqueles artistas ou grupos que são mais populares, que não têm tanto um discurso como se calhar esse que nós estamos a falar sobre mais consciência, mais ativismo, mas eles também são bem escolarizados e se calhar são aqueles que estudaram nas melhores escolas, né? E as letras deles refletem isso. Tu consegues ver, porque há quem estudou nas melhores universidades, uau, mas a mente não estava na melhor universidade. O corpo sim. Mas o que eu quero dizer é que ainda assim, mesmo ele falando de outras coisas, como é comum nós criticamos, falam de carros, miúdas e etc. São pessoas que, algumas delas, e por conhecer, são pessoas que quando conversas dizem coisas interessantes, que não tem nada a ver com a manifestação musical que ele faz. Alguns. Então, eu acho que isso aí eu não colocaria varia. o facto de, se calhar, olhamos para as pessoas mais escolarizadas como aquela que tem um discurso mais consciente. Não, falo isso dessa forma porque parece que as pessoas que fazem underground, mano, leem bastante. É mais frequente ver uma pessoa que faz underground pesquisar mais em relação a uma pessoa que faz um rap comercial. Eles podem ter conhecimentos diferenciados, mas o underground vai para pontos muito mais profundos, ok? Porque eles pegam em coisas sociais, né? E eu, a fazer o rap comercial, vou pegar também coisas sociais, mas coisas que são muito fúteis. Por exemplo, eu para falar de mulheres, estás a ver? São coisas que acontecem muito da noite para o dia, estás a ver? E vai ser muito difícil alguém que faz underground escrever tipo sobre mulheres. Se ele escrever sobre mulheres, vai dizer tipo, são batalhadoras, são lutadoras, são guerreiras e não sei o quê. Mas agora, ele não vai dizer, tipo, no underground, eu estava naquela festa, fui com essa rapariga, com aquela. Não vai dizer isso. Nunca ouvi uma música de um under a dizer isso. Não, acho que depende. Eu acho que essas pessoas que também têm esse discurso nem sempre vão, né, nesses temas, vão tratar desses temas. Por exemplo, se tu ouves um Gabriel Pensador, ele é under. Não sei, e esse se calhar é o problema. Ele fala muito de coisas sociais. Sim, fala. Estás a ver? Se tu ouves as músicas dele, ele pode falar de mulheres, estás a entender? Mas numa perspectiva diferente. Mas tu ouves, por exemplo, se tu fores nos artistas que também têm esse discurso mais consciente, mais de ativismo, também chamam as mulheres determinados nomes, né? Tu, por exemplo, se ouvires, vamos dizer, um dos artistas da nova geração que mais tem feito, ou que tem mais um discurso mais voltado para a comunidade negra, mais voltado para aquilo que são os direitos das pessoas, o Kendrick Lamar. Se ouvis uma música do Kendrick Lamar, é comum tu ouvires ele, por exemplo, a tratar uma mulher
por um nome, né, pejorativo. Mas ele é diferenciado. Sim, mas depois tens que ver o contexto em que ele diz e qual é a percepção que ele quer dizer sobre Claro, isso. claro. Mas, É isso que eu estou a dizer. mas diz essa palavra, né? Ele, por exemplo, tem uma música num dos álbuns dele, que foi o álbum que mais indicações num Grammy teve, que é o To Pimp a Butterfly. E ele tem uma música que o título é For Free, se não me engano. E ele fala sobre o facto de uma determinada miúda, para o ter, tem que saber que é necessário fazer aquilo, porque ele não é algo que está, né, não é algo grátis. E a forma como ele fala sobre a rapariga, sobre a situação toda, se calhar utiliza termos que se fosse aqui a traduzir por português alguém dizer, nós íamos perguntar como é que essa pessoa fala sobre isso, ou dirige assim essa determinada Não, eu acho vida. que tipo, é isso que eu estou a dizer. Os artistas que fazem esse estilo propriamente, eles tipo encontram pontos que outros artistas não encontram. Estás a ver? Por isso é que eu disse que ali a caneta pesa mais para um artista de underground do que para para um outro rapper. O que eu queria especificar é que eles também não deixam de falar disso, não deixam de chamar miúdas aquele nome, não deixam de falar daquilo. Às vezes é só o que é mais frequente eles tratarem, que é o facto de terem aquele discurso. Mas muitos deles também utilizam, falam sobre isso. Então não são só aqueles que fazem trap, não são só... Claro, e tu cá em Angola, tipo, quais são os artistas mais pesados que desenvolvem temas? Melhor esse estilo, os temas? Os temas, X da Questão, CFK, Fedilson, Clever, MCK. Né? Mas o Clever ainda canta? Canta. E acho que ele deve estar trabalhando num álbum, se não me engano. Mas já não se ouve? Às vezes. Mas também o estilo rap em Angola baixou bastante. Mesmo em tempos atuais, já não ouço muita música da New School. Uhum. Sim, nós já tivemos numa fase há algum tempo que estávamos no pico. Tínhamos a Força Suprema, tínhamos... Não, a Força Suprema é top, mano. Sim, não, estou a dizer, tipo, eu estou a me referir o pico, não é? Sim. Força Suprema é Força Suprema. Mas eles, quando lançam uma cena, por exemplo, o Prodígio, em tempos, esteve a trabalhar em 6 álbuns, né? Acho que é isso. E todas as músicas foram top. Mas, tipo, a Força Suprema é uma caixa de surpresas. Quando vai fazer uma cena, vem mesmo para tocar. Mas eu digo, tipo, algo não extraditável, tipo, que não sai da Angola. Vamos falar de factos internos. Aqui no rap, qual é a música nesse momento de rap que está a bater? Que está a bater, não sei. Eu como estou um pouco desligado no momento do rap, não vou conseguir dizer assim. Mas eu tenho tipo os miúdos em casa, ouvem muita música rap, sei os artistas que eles gostam e as músicas que passam. Mas o que eu quis, quando eu falava da questão da Força Suprema, o que eu quis dizer é só em termos de momentum. Quando um determinado estilo está muito alto, claro, depois baixa, não quer dizer que deixou, mas já não está naquela frequência e naquela proporção em que estava. Mas se calhar agora nós estamos numa fase que há outra coisa que está melhor para as pessoas, não é? Por exemplo, ultimamente se tu ouvis mais... Não achas que também foi ao facto do público hoje não se interessar muito pelas músicas nacionais? Porque antes as pessoas ouviam mais. Músicas nacionais? Sim. Porque tu, ao passares pela rua, tu ouvias sempre uma música de um artista quando está a tocar. Hoje, nós conseguimos ter noções de músicas que estão a tocar, mas não no estilo rap. Kizomba tu tens, Semba tu tens. Agora, esse efeito não deu somente no estilo rap. Hoje também, se tu procurares um estilo de Kuduro, já não tem música de Kuduro que faz sucesso, como anteriormente. Achas que, tipo, os artistas, não é? Porque alguns fazedores são os mesmos, que já não conseguem se reinventar. Estás a ver? Mas agora, o que é que tu achas? Que há necessidade de surgir novas pessoas ou os artistas que fazem isto, que já fazem em tempos anteriores, não estão a saber lidar com a situação? É assim, é uma questão que é um pouco... que tem que se, às vezes, analisar bem. É o facto de que tu tens clássicos, depois tens hits e tens aqueles que uns até vão chamar de mega hits, né? Se calhar nós não podemos não ter
Agora, mega hits, e podemos ter hits que não duram tanto tempo, né? Como diz o Sam daqui, para que fazer agora um álbum se ele só dura meses, por exemplo? E a questão é isso. Por exemplo, ver quando um artista, desses dos mais badalados, lança uma música, qual é o número de reproduções que ele tem a nível das mídias sociais, né? Em termos das plataformas de áudio. Né? E aí depois consegue-se medir qual é, tipo, como é que está a frequência, não é? Das pessoas que acompanham o trabalho, como é que está a correr. Mas esses artistas podem ser consistentes, lançarem constantemente e terem boas reproduções, mas não estarem a tirar os mega hits, que é aqueles que nós vemos que durante o tempo serão as músicas que sempre vão estar a tocar nas festas. E como agora o consumo é muito imediatista e as pessoas, e hoje por causa da internet as pessoas querem sempre mais novos conteúdos mais rápido, já não temos aquelas músicas que por muito tempo duram, não é? E isso também de certa forma influencia alguns artistas que olham para essa questão de trabalhar com o público. Então, por vezes não é como nós que vamos fazer música porque queremos exteriorizar aquilo que nós sentimos, mas ele todo trabalha porque ele quer jogar com o momento em que está, o tipo de música que tem que fazer e o próprio consumo que essas pessoas terão. Então ele fazendo isso, voltado para essas pessoas, ele não vai estar muito preocupado em fazer, por exemplo, né, uma música consciente. Ele vai estar preocupado em fazer uma música que toca rápido para as pessoas, ou pelo menos manter a consistência para que ele tenha aquelas reproduções e no final do dia tenha aquele retorno. Agora, quanto aos mega hits, são coisas que são muito espontâneas. Às vezes o teu mega hit é aquilo que tu menos contava que seria. E hoje, como as pessoas consomem muito mais rápido e se desfazem muito mais rápido da informação, não é? Quase que esses super hits demoram muito, ou quase que já não tem aquele período bué grande, né? Por exemplo, tinhas algum tempo uma música que saiu do projeto Black Spigo, né? Que teve um verso que estava a tocar toda hora, todo o sítio. Mas tu vês que se calhar isso não tem 3 ou 4 meses e já não é tão badalado como o momento em que saiu. Mas não achas se calhar que fosse numa época um pouquinho mais diferente, né? Duraria mais. não achas que esse efeito tem a ver com os eventos, não é? Com a participação de artistas em diversas atividades, porque isto também aumenta, não é, o tempo de duração de uma música. Porque, vamos lá ver, hoje em dia existem mais festivais em que mais artistas de samba e de kizomba participam. São poucos de rap. Isso diminui o fluxo. E os caras que vão cantar o rap são aqueles caras que vão fazer músicas que já fizeram há 6 anos, que eu já estou aborrecido de ouvir. Estás a ver? Yeah. Então, eu quero uma novidade. Mas como é que eu vou trazer uma novidade se não existe aposta? Estás a ver? Eu vou gastar tanto cash e depois não tem aposta para me divulgar as minhas músicas. Quer dizer, os meios hoje que existem para divulgar uma música rap é difícil. Até porque muitos dos produtores hoje preferem produzir músicas que dão mais dinheiro no momento atual. Em relação ao estilo. Então isso também de certa forma prejudica. Então, no meu ponto de vista, se aumentar o investimento na produção de artistas desse estilo, poderá aumentar bastante o número de sucessos, estás a ver? Porque há artistas que têm sucessos guardados, que não conseguem uma maior divulgação mas por causa só que disso. os artistas que não dependam das pessoas que organizam eventos, porque o artista tem que ter a capacidade ou conseguir, não é? Ter uma máquina por trás que faça e depois dele, está no acesso às produtoras. E tu sabes que aqui em Angola as produtoras só se manifestam quando avançar, tu já porque tens. a realidade é, as pessoas que organizam eventos têm um objetivo. E o objetivo delas é arrecadar capital, certificar que aquilo que eles gastaram querem arrecadar aquele capital. E ele vai colocar artistas que para eles acha que para o público faz sentido em termos de aderência. Claro. Então, não colocaria muito na questão das pessoas que produzem os eventos, mas nós, não sei como temos que ter a capacidade do artista cá de criar toda, ou conseguir, né, se tiver já muito mais fácil, se tiver numa produtora, uma estrutura que permita fazer ele traçar o seu próprio caminho, ter o seu próprio... Por exemplo, é muito difícil, nós aqui temos os reais conceitos de turnê. As nossas turnês mais aqui são tipo, vais cantar em várias festas em Luanda, depois vais sair um pouco pelas províncias,
Mas tu, não sei se consegues me dizer um show cá que tu tens um artista de cartaz que pode fazer o concerto todo sem artistas convidados. Aqui não conheço nenhum artista angolano com capacidade de fazer isso. Mas tu encontras fora do país muitos artistas que fazem uma turnê mundial, que um é outro show, se for, por exemplo, para lançar um novo artista, pode ir com aquele artista, né? Mas o que eu quero pegar é, vais encontrar, por exemplo, muitos artistas fora que podem fazer uma turnê mundial sem, não é, vários artistas de cartaz. Mas agora, a que é que se deve isso? Exatamente, e é aí que eu queria chegar nisso. Então, por que se, por exemplo, for eu a fazer um show sozinho, vou ter baixa aderência e tenho que colocar todo um leque de pessoas para que tenha mais aderência? Aí também tu tens um nome grande. É? Então, isso é para, de certa forma, mas não estou a dizer que cá não tem. Tem sim artistas que podem fazer um concerto todo, né, sozinho e a casa está cheia. Mas o que eu quero dizer é às vezes a falsa ideia da popularidade do artista, não é? E depois também cá nós especificamente a questão do próprio público que tem ou que consome a própria música, né? Nós às vezes não temos nós temos muito aquelas pessoas que ouvem a nossa música porque é aquilo que é tendência e não porque é o artista que acompanha. Então às vezes o artista precisa medir quem são as pessoas que realmente o acompanham, né? Porque tu podes ter 1000 likes numa publicação, mas não são as 1000 pessoas que vão para o teu show. E isso, se as pessoas começarem a medir a popularidade, né, vão começar a ter certeza do número de público que tem e o que é que faz sentido, porque é que eles não vão, porque é que fazem, se calhar vão mudar as estratégias. Porque é mais fácil dar um like na foto do que deixar. Então, para ti que estás a ver pelo Spotify, YouTube, Amazon Music, deixa o teu like, subscreve o canal. E para ti que estás a ver pelo YouTube, não esqueça de assinar o sininho e assim vais poder receber as nossas notificações. Eu acho que a conversa está boa. Os caras aí estão bem sérios. Hoje é daquelas conversas que não vai ter risos. Porque cá em Angola, eu digo isso porque eu nunca vi cá um festival de hip-hop. Estás a ver? Em que fazem todas as províncias, estás a ver? Festa hip-hop. Só mesmo do hip-hop. Estás a ver? Porque, tipo, já houve festivais de Kuduro. Não sei se já houve festivais de Semba. Porque até nos festivais que são organizados, não passa de 5 artistas que vão fazer rap. Estás a ver? Então, há mais artistas a fazerem kizomba, não é? Em relação a pessoas que vão fazer semba ou rap naquele festival, estás a ver? E também depois fica difícil um rapper dançar tarraxinha. Isso é já um estigma. Mas aí tem a ver com as pessoas que estão encarregues de fazer a própria seleção de artistas. Porque há quem pensa que um rapper não dança, mano. Mas um rapper é uma pessoa. Assim, tu quando vais à festa danças semba. Olha, eu por acaso tenho o azar de não saber dançar. Que é mas uma questão também bem simples. Tipo, como é que fica um rapper dançar kizomba? Mas não dança por essa pessoa. Tipo, o estilo é bem diferente. Não, é um estigma que criaram e depois quando fica assim por muito tempo fica estranho. Fica bem estranho. Mas não, uma pessoa. E hoje eu sinto bué por não saber dançar. Sinto bué por não saber dançar. É algo que eu também já quero aprender. Não é? Mas não tem nada a ver com o que a pessoa faz, né? E em si, em tudo. Não só sendo rapper, sendo qualquer coisa, né? É como se dissesse também que se, por exemplo, sou um professor universitário, tinha que ser alguém mais sério e não podia ser alguém que eu não vais ver um professor universitário numa festa a fazer não sei o quê porque faz aquilo é criminólogo, etc. Tem muito a ver, embora depois também a sociedade tenha algumas coisas que te obriga a ter uma determinada postura, mas no final do dia são pessoas e as pessoas têm que ser pessoas. Então uma pessoa é feliz, tem que dançar, tem que fazer isso. Falávamos aí das referências. Eu quero que tu me das um top 5, não é, de 5 artistas top do estilo rap. Só rap. Porque se tu quiseres, vamos lá ver. Tipo,
Diz os artistas que tu mais admiras cá na nossa praça musical. Sim, porque depois eu comecei a perceber uma coisa durante os anos, que há outros artistas fora do rap, né, porque eu estava muito na caixa do rap, angolanos de outros estilos que chegam a ser muito mais profundos em termos do discurso que têm e da ideia que eles têm sobre tudo, né? Então, se fosse a fazer um top 5, se fosse tipo, geral, né, andar por todos os géneros, eu colocaria Rui Mingas, colocaria, Este é clássico. Esse é clássico. colocaria Rui Mingas, colocaria André Mingas. sim, o André também, mas colocaria o David Zé, colocaria o Urbano de Castro, O Bonga. colocaria o Bonga. Não, podias não colocar, é que se vai colocar. Yeah. O Bonga, o rap, alguém que eu gosto, que é o X da Questão, eu achei ele das pessoas mais profundas em termos de escrita. A Yola Semedo, o Tafinha, o NGA, o Kid MC e o Luso, né? Yeah. Luso. Yeah. Quem é? Luso é um artista também da nova escola, que por acaso no último Angola Hip Hop Awards também foi nomeado, né? E tem feito tem tido alguma popularidade em termos daquilo que é o ciclo de artistas que fazem rap e das pessoas que gostam de ouvir rap. Porque nós temos aquelas pessoas aqui em Angola que só gostam mesmo de curtir rap e que conhecem bem as pessoas que fazem parte do movimento, né? Por exemplo, aquelas outras que são muito mais pluralistas em termos de género, gostam mais de ouvir Zouk, Kizomba, etc., podem conhecer só os artistas de rap mais populares, mas há aqueles que estão mesmo dentro do ciclo do pessoal do rap e que sabem que não, aquele é o Luso e é um grande artista. E dos artistas que tu dizes, uau, estes deveriam deixar de cantar. Por quê? Por quê? Deveriam, porque não fazem bem? Yeah. Não, é assim. Eu também não vou ser hipócrita e tem artistas que eu ouço que acho que não fazem sentido para mim. Mas a questão é eu não posso dizer sobre eles porque podem fazer sentido a outras pessoas. Né? Mas é normal ouvir tipo, de alguém e tipo, mano, deverias deixar de fazer isso. Não, mas não sou eu que devo dizer. E não. Até porque se for algo que tem a ver com o íntimo dessa pessoa... Porque há artistas que podem dizer que és mesmo tu que deverias deixar de cantar. É completamente... Eu também, por exemplo, quando estou em casa posso ouvir algo e dizer que não gostei dessa música, eu acho que essa artista... Mas tipo, qual é a música do mercado que tu já ouviste e tipo, tu pensas, uau, essa música nem deveria ser tocada, mano. Não, porque há muita música que faz sucesso aqui em Angola que não faz sentido para mim. Mas o problema é se faz sentido para outras pessoas. E o engraçado faz sentido para milhares de pessoas. Exatamente. Mas também pelo facto de nós termos pontos de vista diferentes. O que se tem que analisar é o que é que as pessoas que ouvem procuram na música. Okay? Claro. Né? E há coisas e depois há coisas que também para mim na música não faziam sentido. Tive que ouvir mais para depois começarem a fazer sentido. Então, sim, também não vamos dizer que não há muita música má que é feita, que não faz sentido do ponto de vista porque provoca mais coisas. Mas dos hits que, por exemplo, mais tocados, né? Vamos lá ver dos últimos 10 anos, desde 2012 até cá, mano. Tipo, o NGA veio fera, mano. Tipo, Qual é o Mambo? É um som que toca até agora. Sim, na minha casa. Clássico. Toca. Agora, nas outras casas não sei, mas tipo, para mim é um sucesso até hoje. E há pessoas que se colocares o Qual é o Mambo para elas não faz sentido nenhum. Estás a ver? E depois tem hits de artistas que não saem dos tempos, mano. Eu acho que isso. Qual é o Mambo é um som que vai bater, tipo, as festas em Angola, na medida que vai aumentando. Squad, o R&B, são coisas intemporais. Tens MCK, Atrás do Prejuízo. Estás a ver? Tipo, tu vais meter... aquela música do Prodígio 5 da manhã, é 5 da manhã, acho. Tem uma música tipo às 5 eu já sou solteiro ou qualquer coisa assim. Ok. Depois das 5 eu sou solteiro. Depois das 5, estás a ver? É uma música que toca, mano. Estás a ver? São músicas para tocar em todos os tempos. E eu acho que eles têm uma capacidade muito inteligente de fazer essa cena, porque na medida que os eventos em Angola vão aumentando, isso às noites, né? A drena.
e eles fazem uma cena dessa natureza, então a música vai tocar mesmo daqui a 50 anos. Yeah, tá e, a que ver? e, por exemplo, nessa música em questão pode ser algo que faz sentido, por exemplo, para essas pessoas que são mais festivas e para outras que se calhar são mais melancólicas ou alguma outra coisa Yeah. não faz sentido, né? Ou, por exemplo, aquelas pessoas que são mais comprometidas num relacionamento e para ela, não, depois das 5 anos nunca sou solteiro, eu tenho sempre a minha parceira. Mas eu ainda Então, assim sinto saudades daqueles tempos, estás a ver? Em que havia mais impulsionamento nos artistas de hip hop. Porque hoje parece que a nova escola invadiu o mercado na sua totalidade, o que é normal. porque a nova escola agora tem ferramentas das quais os antigos Claro, não tinham. claro, é normal, mas também gostaria que os nossos cotas se reinventassem, estás a ver? E pegassem essas ferramentas novas e poderiam usar também, porque hoje não se vê um old school a juntar-se com um cara da new school. Não, tu tens aí, por exemplo, Killa Hill a fazer participações com Paulo Elson. Não, esses cotas têm um pensamento diferente, estás a ver? Yeah, tens aí mas o eu vejo Vi. muitos caras de old school que parece que tipo fazer músicas ou parcerias com pessoas da nova escola é tipo baixar-se, estás a ver? Mas eu acho que esses cotas têm uma visão diferente. Estás a ver? Eles têm visão diferente. Yeah. É aproveitar o momento. Tu sabes fazer uma cena, eu sei fazer a minha cena, vamos nos juntar, vamos dar uma cena fixe pro pessoal. Estás a ver? Mas há quem continua a ficar na rocha, embora que poderia fazer uma coisa diferente com a pessoa da nova geração. E o da nova geração também não tem respeito da antiga geração. Estás a ver? Já vi caras a falarem em entrevistas que não respeitam aqueles cotas que já tiveram sucessos há 10 anos e eles balançaram enquanto eram crianças. E hoje tu vês a capacidade de ingratidão dessa pessoa de dizer: uau, esse cota cantava mal, eu canto melhor. Cantas melhor hoje, porque tu vês que a música dele já não faz sentido hoje, mas antes fez. Estás a ver? Mas, poxa, do rapper para criminólogo, mano, é tipo... E eu agora consigo entender esse fio desse pensamento. Sendo under, não é? Uma parte mais detalhada, cujas letras são mais profundas, para ser criminólogo, mano. Tipo, qual é o papel de um criminólogo em Angola? Entretanto, o que é que um criminólogo faz? A profissão do criminólogo já, pelo menos a nível do mundo, já tem alguns anos. Não é tão antiga, porque depois, por muito tempo, teve que se olhar para aquilo que é perceber o que é que o criminólogo faz e como é que atua, que é diferente das outras áreas que também intervêm no fenómeno criminal. Mas, bem resumidamente, o criminólogo é alguém que olha para a sociedade e procura entender porque é que os indivíduos desviam primeiro. Porque é que nós temos comportamentos que são contrários àquilo que se espera do indivíduo na sociedade. E uma vez perceber porque é que depois aquilo pode evoluir para um comportamento criminoso. Então o que é que faz o criminólogo? Ele olha para o facto, o crime, e depois porque é que aquilo também acontece massivamente, que é o fenómeno criminal. Então não vai olhar só para a pessoa do criminoso, nem para o crime, mas vai olhar para o próprio fenómeno, vai olhar para a pessoa que sofre, né, em função desse facto que é o crime, e vai olhar também, no caso a vítima, e vai olhar também para os mecanismos de controle social que são postos na sociedade, se são os melhores, se não são. Reunindo toda essa informação, ele se sistematiza e vai contrastar e procurar as melhores hipóteses para respondê-las. E uma vez obtendo essas respostas, ela consegue pegar nesse todo o discurso e dar aos órgãos que têm que fazer ou que têm que implementar a segurança pública, as políticas criminais, etc, etc. Então o criminólogo é como se fosse mais ou melhor, é como se fosse um sociólogo do crime. Ele estuda o crime sob a perspectiva de fenómeno social. E como o crime cria uma incidência aflitiva nas pessoas, então ele procura responder àquilo e com essa informação dar às pessoas que devem manter a ordem e segurança das pessoas e das próprias instituições. Mas para a nossa sociedade, o que é que isso agrega? Para a nossa sociedade é muito mais urgente agora porque nós temos um índice de criminalidade muito alto e em Angola, infelizmente, nós ainda não começamos a perceber o porquê que as pessoas cometem crimes. E eu digo isso porque a percepção do porquê que o indivíduo comete crimes não se pode só ficar naquele discurso que se diz que não, ele já tem tendências a fazer isso, ou ele é assim.
ou não, é só pobreza porque não tem emprego. Claro, tem um princípio. São as coisas que mais dizem. E há outras, claro, não estou a dizer que fatores sociais não influenciam a prática dos crimes, mas nós aqui ainda temos um discurso muito pobre em termos de explicar do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista biológico, o porquê. E nem todo o crime que acontece cá é por fatores sociais. Infelizmente, nós podemos atribuir concepções diferentes das reais que fazem o indivíduo cometer crimes. É que também estudar o comportamento normal de uma pessoa é difícil. É muito difícil. Estás a ver? Alguém vive contigo 50 anos, manter uma boa relação, da noite para o dia pega numa faca e coloca em ti, tu perguntas, uau, por que isso aconteceu? E depois vem a verdadeira questão no final, será que eu já tinha a tendência de fazer isso? Eu acho que sim. Depende. A questão de explicar um comportamento criminoso... Porque o facto de tu pensares que eu posso te tirar a vida hoje, eu já devo ter esse princípio desde pequeno. Eu já carrego aquilo. A diferença é que antes eu evitava muito, porque não me apegava naquele sentimento na sua totalidade. E no momento em que veio à tona, ele fez aquele crime, estás a ver? Porque, tipo, há situações em que tu vês, uau, este jovem era muito bom com as pessoas e depois cometeu um crime horrível. Ele já tinha essa tendência, no meu ponto de vista. Ele já tinha essa tendência. Só que não demonstrava esse sentimento. Estava oculto. Na realidade, em termos da psicologia desenvolvimental, tem que ser... Nós temos que fazer um todo recuo para perceber como é que foi o processo de socialização dessa pessoa. E algo que nós dizemos em termos da criminologia é que toda a gente tem a propensão de cometer um homicídio, por exemplo. Basta que esteja sob a pressão necessária. Ou seja, toda a gente tem essa capacidade. Não é? Só que agora, o que motiva essa capacidade é que precisa ser bem analisado e saber, desde esse processo de socialização, o que aconteceu em termos familiares, no meio, como é que ele se apresenta psicologicamente, etc, etc. Tudo isso, e por isso é que logo na sua gênese a criminologia interdisciplinar, ela não trabalha de forma isolada. Tudo isso é que nós vamos gerar as hipóteses no sentido de perceber quais fazem mais sentido e que são as reais que fizeram ele praticar aquele facto. Porque há uma diferença entre, por exemplo, alguém praticar um crime porque foi meramente ocasional, foi espontâneo, ou aconteceu alguma coisa e, por exemplo, não sei se sabem, mas há pessoas que podem praticar crimes porque... Ou seja, há pessoas que praticam crimes, mas elas praticaram crimes porque houve uma interferência da própria vítima e fez ela exteriorizar aquele comportamento. Ou seja, há vítimas que nós em vitimologia denominamos vítimas tão culpadas quanto o criminoso. São aquelas vítimas que têm o mesmo grau de culpa e que sem a interferência delas não faria, no caso, o criminoso exteriorizar aquele comportamento, né? Crime. Neste caso, alguém tipo, eu vou voltar aqui na sala, vou lutar com Helênio nesse momento, não é que vou provocar. E no final das contas é que vou cometer o crime. Sim, não taxativamente assim, mas tem que se analisar bem até que certo ponto ou certo grau de influência da vítima teve no criminoso para ele praticar o facto. E com isso não estou a dizer que ele não tem responsabilidade, vai ser responsabilizado. Só que o que é interessante nisso? É depois conseguir medir para nós chegarmos a uma pena que faça mais sentido nele. Porque ele depois vai ter que ir para uma instituição carcerária, vai ter que ser ressocializado e vai ter que voltar para a sociedade. E então, depois eu analisar aqui essa tua capacidade de argumentação, noto que tu levas muito processo. E esse processo faz com que o cara que cometeu o crime fique muito tempo na cadeia, estás a ver? Mas parece que essa tua forma de analisar é mais correta. Sim. Porque tu começas a considerar certos parâmetros. Sim, mas aqui não se considera isso. Na realidade, é assim, o que eu posso dizer que é correto é que quando nós temos uma justiça que não há um criminólogo que acompanha desde o momento que se teve a notícia do crime, o processo, até a fase de julgamento e a fase em que ele vai cumprir a pena, não se pode atingir uma justiça de facto, porque só o criminólogo e outros profissionais podem de facto dizer as reais motivações que fizeram o indivíduo cometer crime. E nós gostamos de chamar as reais motivações, que é para diferenciar
das percepções empíricas que nós temos sobre o porquê que motivou a pessoa a praticar o crime. Porque a real motivação pode ser algo que já anda com ele há muitos anos atrás e só se exteriorizou agora. E isso podem não levar em conta na fase da aplicação da pena. E o que é que vão fazer? Vão aplicar uma pena que não vai de acordo à real motivação que o fez cometer aquele crime. E depois, quando ele ir para a instituição carcerária, por exemplo, para a comarca, nós não vamos conseguir trabalhar com eles em termos de ressocialização, porque ele já vai estar com uma aversão ao próprio sistema, porque ele vai entender que sim, sou culpado do crime que pratiquei, mas não se percebeu e não sabem porquê que aquilo aconteceu daquela forma, e ele acha, mediante o que fez motivar, é muito exagerado para aquilo que lhe foi aplicado, né? Por isso é que países ou os mais envolvidos aplicam uma coisa que se chama exame criminológico, que é uma ferramenta muito boa para aquilo que é analisar, interdisciplinarmente os profissionais para analisarem até que ponto, de facto, esse indivíduo vai conseguir ou não corresponder ao processo de ressocialização, tentar determinar o que é que realmente fez ele ter aquele comportamento e qual aplicar a medida ou a estratégia que visa melhor trabalhar na personalidade dele. Porque quando ele estiver preso, a coisa mais difícil de se fazer é ressocializá-lo, que é ele voltar a acreditar que pode viver em sociedade com as pessoas. Porque nós depois temos um outro problema, que é da estigmatização. Ninguém aqui quer estar perto de pessoas que são ex-reclusas, né? Claro. Ninguém quer dar emprego a essas pessoas. Então, como é que ele depois vive em sociedade quando nós temos uma sociedade toda assim, né? Toda montada nessa forma, nessa estigmatização? Então, isso começa desde o momento que ele até é detido. Quando ele já percebe que até a própria detenção foi fora daquilo que a lei estabelece, não é? Quando ele vê que ele é tratado durante o processo como um objeto e não um sujeito, quando ele vê que os olhares e todo o processo criminal está a ser dirigido como se estivesse contra ele e não no sentido de se chegar à justiça ou à verdade material, então nós não vamos conseguir, ou dificilmente vamos conseguir trabalhar com ele no cárcere, porque ele já vai entender que eu aqui não tenho como e já sou assim. Mas esse problema vem de base. Sim, é por isso que há pouco falei sobre olhar para a real motivação, é nós recuamos muito e começar pelo processo de socialização da pessoa. Claro. Porque a pessoa, às vezes, quando comete um homicídio, de facto matou uma pessoa, mas ele pode estar a matar algo que ele carrega desde a infância. Ou seja, o que eu quero dizer é, para dar um exemplo, por muito tempo, e quer ter um exemplo real, uma criança pode ser violentada durante a infância e colocada assim numa sala fechada, né? Por exemplo, numa sala fechada, até o exemplo que eu queria dar é uma câmara de ar. Normalmente lá fora são coisas que ficam por baixo da casa, né? Onde guardam algumas coisas, tipo arrecadação. E quando nós vemos depois essa pessoa que se transformou num assassino em série, nós começamos a ver que todas as pessoas que ele matava, ou os homicídios que ele praticava, as pessoas, ele guardava numa coisa similar àquela em que ele era violentado durante a criança. Ok. Ou seja, muitas das vezes ele está a tentar, ou seja, o que ele está a tentar matar são aquelas pessoas que o fizeram mal em função daquilo que ele passou. Não estou a tentar desculpar o facto de ele cometer um homicídio. Sim. Mas estou a falar do trauma que ele carrega, né? Então, em muitos dos casos, são essas coisas que depois nós temos que ter em conta para tentar perceber o porquê. E uma justiça que não percebe o porquê que a pessoa se comportou de determinada forma não é uma justiça. Porque depois nós vamos ter casos similares, né? E nós precisamos ter todo esse conjunto de informação, não é? Que é o tal método empírico, que é a observação e experiência. Precisamos ter toda essa informação no sentido de depois conseguirmos olhar para os casos supostamente semelhantes que vão acontecer e conseguimos mais ou menos explicar porque é que determinada coisa pode acontecer. Mas nesse caso me deu aqui uma dúvida, pô. Em Angola são cometidos vários crimes, ok? Dos mais horríveis até os menos. E agora, como é que funciona esse processo? Tem um investigador. Sim. E tem um criminólogo, que são coisas totalmente diferentes. Diferentes, sim. Mas qual é a diferença entre os dois? Boa. Na realidade, quem investiga crimes em Angola é o Serviço de Investigação Criminal, não é? Mas hoje a Polícia Nacional também tem uma força investigativa que acho que chama-se Direção de Ilícitos Penais, não é?
Mas pronto, mas vamos falar de serviço de investigação criminal. São eles que, não é? Quando se recebe a notícia sobre determinado facto, executam a detenção e etc, etc. Estes aqui, que é o serviço de investigação criminal, vão tratar de analisar ou de trabalhar nesse todo o processo do ponto de vista investigativo material, não é? Ir atrás dos suspeitos, dos tipos de ferramentas que foram utilizadas para praticar aquilo, etc, etc. Tem toda aquela análise laboratorial, seja tanatoscopia, seja medicina legal, etc, etc. Mas tu depois tens o criminólogo, que é aquela pessoa que, por exemplo, se for na fase de instrução preparatória, né? E se ter contacto com a vítima, com o agressor, com os familiares, é aquela pessoa que também investiga, mas de forma diferente essa polícia de investigação criminal. Como é que ele investiga? Ele vai querer incidir sobre as tais motivações que eu falava antigamente. E isso não é só com a pessoa que cometeu e não é só com a vítima. É com o conjunto de todas aquelas pessoas que formaram um processo de desenvolvimento tanto do criminoso e como da vítima. Porque também nós temos que saber qual é o grau de interferência na vítima do ato, porque o criminoso não pratica só o crime porque praticou. Ele também olha em determinadas coisas na vítima que ele acha que na sua percepção pode facilitar ou dificultar a prática do crime. Exemplo, normalmente quando nós somos assaltados na via pública, nas pessoas que estão em motos, ele normalmente quase que sempre acontece antes dele assaltar, ele pode fazer uma coisa que é passar por ti, depois voltar. Ok. Nesse processo dele ir e voltar, ele quando foi e já olhou para ti, ele identificou algum sinal que ele sabe que o ia facilitar. Mas que ela te conhece, quer te dar um colo. Alguma coisa. Alguma coisa que ele identificou que facilita, que nós chamamos isso de periculosidade vitimal. Ou seja, nós enquanto pessoas não sabemos, às vezes estamos a andar de formas ou estamos a transportar sinais que as outras pessoas indicam que pode facilitar uma determinada ação. Tá vendo? Então, isso tudo, não só do criminoso, da vítima e o que falava, é muito importante determinar para nós conseguirmos perceber como e o porquê que facilitou a prática daquele ato. E quando nós começamos a perceber isso e chegar a essas tais reais motivações, sejam elas sociais, cognitivas ou biológicas, nós aí conseguimos então de facto aplicar as melhores medidas. Mas agora, algo curioso para mim é, qual é o papel do investigador? O investigador é aquela pessoa que sai para dar uma solução a um caso. Uhum. Okay? O criminólogo é sim de facto um investigador, só que é um investigador que investiga diferente da polícia de investigação criminal. Ok, agora vem a questão. O SIC, que é o Serviço de Investigação Criminal, o papel deles é investigar. Uhum. Deter cidadão é diferente de investigar. Fora da Angola, existem outras realidades, não é? E existem sistemas em que a polícia de investigação tem um papel simplesmente na investigação. Porque há que analisar o termo investigação. Agora, quando eu estou em minha casa e vou receber SICs para me prender, aí já é uma coisa diferente. Porque, tipo, se tu investigas um caso de que o Helênio desviou uma carrada de areias, eu depois tenho que mandar um relatório para o Delfim, que faz parte de um serviço de detenção. Ele é que vai encaminhar homens até a minha casa para me colocar, não é, na cadeia, estás a ver? Agora, quando a investigação é que move forças para me prender, eu acho que aí estamos num sistema contraditório. Não, portanto, e aqui levanta-se aquilo que pergunta se nós investiga-se para prender ou se prende para investigar. Estás a ver? Né? Mas pronto, a detenção é uma figura na lei que culmina com todo esse processo investigativo. O que acontece? Normalmente, para se fazer uma detenção, nos termos da lei, tem que ser em flagrante delito. Né? Tem que se, de facto, flagrar o indivíduo a praticar, né? Que ele está a cometer um ato ilícito e a polícia, ou seja, algum órgão de defesa e segurança, faz a detenção. Fora disso, tem que ser com mandado judicial. Quando se tem suspeita sobre um indivíduo, né, se obtém-se a notícia do crime, as suspeitas que aquele indivíduo estão, o magistrado, no caso, fundamenta aquilo e passa-se esse tal mandado e pode-se efetivamente, não é, fazer a detenção dessa pessoa. Por exemplo, tu, agora, em outras realidades, tu vês tipo
Qual é a polícia? A Força Especial dos Estados Unidos A tem Polícia Investigativa dos Estados Unidos é o FBI. FBI. Não é? Eles também prendem. Mas muitas das vezes eles têm um departamento que combina com essa ação. Não, ou seja, para se executar a detenção tem que se fundamentar o porquê que se vai fazer Claro. a detenção dessa pessoa. Depois eles emitem o relatório nos responsáveis que vão emitir a detenção. Não, em Angola, no caso, quando os magistrados fundamentam isto, a Polícia de Investigação Criminal vai executar o tal auto de detenção. Ok? Né? Quando se tem já a força suspeita daquilo tudo que já foi colhido, para a pessoa de X que teve e não sei o quê. Mas realmente passa mesmo por esse processo aqui? Sim, passa por esse processo, mas também há casos que podem acontecer de forma contrária. Mas, regra geral, é o que acontece, tem acontecido. Sabe-se, por exemplo, disse que o António pode ter cometido um crime, etc. Mas não se pode só fazer a detenção porque se disse que o António cometeu o crime. Ou seja, tem que se investigar, né? Fazer aquilo que se chama a recolha, né? Entrar em toda essa conformação do corpo de delito para depois, então, de facto, se fundamentar se é ou não necessário fazer a detenção de determinada pessoa em função daquilo. Ou seja, tem que se ter informação suficiente que nos termos da lei fundamenta o porquê que se detém aquela pessoa. Por isso é que primeiro tem que se investigar e depois fazer a detenção, salvo nos casos em que não for em flagrante delito. Ok, então, pessoal, olha, é uma coisa bem interessante aqui. Então, se vocês querem continuar a ver conteúdos dessa natureza, vocês têm de deixar o vosso like. Deixem o vosso like e deem beijinhos para vossas namoradas. Esse processo por vezes me deixa dúvidas, estás a ver? Eu sempre tive essa dúvida. Eu sempre achei que alguém que investiga não seria a pessoa mais acentuada para me prender, estás a ver? Mas, qual é a segurança que as pessoas que atuam nessa área têm cá em Angola? Porque se tu és criminólogo, tu desenvolves políticas, não é? Com base ao aspecto de certos indivíduos na sociedade. Mas qual é o grau de segurança que uma pessoa dessa natureza tem cá? Na realidade, o que o criminólogo faz é reunir a informação para que se crie uma melhor política criminal. Ok. Não é? Porque depois, no final do dia, não é ele que implementa. Né? Sim. Isso fica sobre a alçada do próprio Estado, é que tem que aplicar essas políticas. Só que para aplicar essa política criminal precisa ter informação daquelas pessoas as quais têm a competência para fazê-lo. No caso, a política criminal, a ciência que ela mais recebe subsídios para ter informação que seja mais fidedigna em termos de segurança é mesmo a criminologia. Ou seja, é o criminólogo que faz toda uma tarefa de recolha de informação e percepção do porquê que o crime acontece daquela forma e depois dá essa informação àquelas pessoas que devem aplicar a política criminal. Mas quantas aos crimes, por exemplo, de estupro? Idosos a cometerem estupro em crianças, mano. Eu acho que isso é horrível. Quando nós temos aí casos de estupro nessa vertente, eu acho isso muito horrível. E as políticas devem ser mais drásticas para pessoas que cometem esse tipo de crime. E por isso é que eu falava. Então, para se aplicar, por exemplo, nesse caso, para se aplicar uma política que faça sentido, o que é que tem que se fazer? Tem que se perceber por que essa pessoa, não é, violentou essa criança. E aí eu estava a te dizer que há pessoas que carregam coisas desde pequeno, que até hoje... Sim, por exemplo, nós não sabemos, por exemplo, se ele é pedófilo, né? Por exemplo, não sabemos. E é importante dizer que a questão da pedofilia não é o crime, ou seja... Não achas que o excesso de filmes eróticos também leva a essa tendência? Podem despertar outras perturbações no comportamento sexual, podem, sim. O pessoal está a perceber isso. Principalmente quando são filmes eróticos em que a prática sexual não é aquela tida como normal pela psicologia. Estás a ver? É? Ele vê todos os dias o filme e depois vai abastecer aonde? Pode sim, mas também não vamos dizer que taxativamente por assistirem filmes, não é, de adultos podem... Não, mas sim.
há aí coisas que podem sim depois criar algumas disrupções em termos cognitivos e a pessoa querer começar a tentar coisas que não são normais. Claro. Pode acontecer. Mas falando sobre, estávamos a dizer da questão do estupro, né? Do mais velho e menor, é de facto, porque qual é a nossa grande preocupação? É não olhar para a pessoa que praticou o crime e nós estigmatizamos logo. É bruxo, é não sei o quê, fez aquilo, tá. Mas é perceber o porquê. Porque só respondendo aos porquês é que nós vamos conseguir prevenir com que os atos posteriores não aconteçam. Porque quando você só prende, não é? E não entende o porquê que aquela pessoa cometeu o crime, é quase que nada feito. Mas tu não achas que, há crimes que não dá para perguntar, mano? O porquê? Porque, tipo, um crime dessa natureza, tu olhas para a pessoa, tu vês, uau. Então, E esses nomes que tu acabaste de dizer são os nomes próprios para essas pessoas, estás a ver? Porque, tipo, tu vais fazer uma cena dessa natureza com uma criança qualquer, eu olho para ti de forma diferente. Eu nem vou querer ouvir a tua explicação. O porquê. E é isso que. O porquê que você cometeu isso, eu nem vou querer ouvir, porque só o facto de tu cometeres uma coisa dessa natureza, eu já vou considerar que tu não és normal. Sim. E é isso que diferencia o profissional da criminologia. Nós não podemos olhar com reserva, nem estigma, nem segregação, nem aversão à pessoa que cometeu o crime. Nós temos que olhar como profissional e tentar responder os porquês. Porque o que a criminologia mesmo pergunta é o porquê de tudo. É o porquê que ele comportou-se assim. Então, suponhamos que ele teve aquela conduta porque é pedófilo, por exemplo. Né? E nós sabemos que a pedofilia não é crime, a pedofilia é doença. Por exemplo. Aqui é para levantar uma hipótese, se calhar o caso para justificar. Então nós conseguimos ver o quê? Nós estamos a conseguir determinar que há um indivíduo que tem um transtorno no comportamento sexual que faz com que ele só se sinta excitado por menores geralmente pré-pubres, né? Que ainda não chegaram à fase da puberdade, geralmente 12 anos para baixo. Então, este exemplo é só, pelo menos, para nós determinarmos que não, há coisas por trás disso que explicam, não justificam, que explicam o porquê que o indivíduo teve aquele comportamento. Né? O que nós não queremos dizer é que não, estamos a justificar que ele agiu por causa disso. Não, nós estamos a explicar o que é que culminou com aquele ato. Porque por trás do ato tem toda uma história. Não é? E a própria lei diz que... então, e eu acho que estudar a história de pessoas que cometem esse tipo de crime é no sentido de no final nós termos tipo... vamos sentir pena desse cara, estás a ver? Mas, tipo, nada que tu vais fazer, independentemente da tua história ser horrível, tu cometes um crime dessa natureza, mano, tu estragas com tudo. Sim, isso mas é um crime. No caso em que nós falamos, por exemplo, da pedofilia, não é porque é a vontade da pessoa, é motivado pela doença que ele tem, pela perturbação que ele tem. Porque hoje em dia vê-se muitos senhores a quererem namorar com jovens e até senhores que viram meninas a crescer que hoje têm estas meninas como mulheres ou namoradas, e eu acho isso ruim. Ok? Eu acho isso ruim. Tipo, independentemente dessa pessoa ter uma idade avançada ou não, quando vai se pensar em namorar com uma menor, eu aí poderia caracterizar como um crime. Sim, e nós não podemos, né? Pessoas adultas não podem, de forma consciente, namorar com menores, né? Que é previsto e punido nos termos da lei. Mas aqui, mas não existe, claro, uma lei aqui em Angola que pune esse tipo de casos. Que, como nós? Por exemplo, uma jovem de 18 anos vai namorar com um senhor de 60. 18 anos? Não, mas ela é maior. A questão é essa. Esta é a questão. É ali que nos faz ficar cegas. Não. O que acontece é que às vezes a lei olha no sentido de que... porque para o direito criminal, a questão de ser menor é a questão de não ter a maturidade suficiente para perceber que consequências têm os atos que ele pratica. Ou seja, Sim. Não consegue discernir o que ele faz. Mas não achas que muitos também se apegam a essa condição? E com 18 anos, que é a maioridade civil, já se entende que uma pessoa consegue ter noção dos atos que pratica.
E ainda, pior ainda, o direito criminal, que a maioridade criminal em Angola são 16 anos. Ou seja, aqui já se olha para um menor de 16 como alguém que também já consegue ter esse discernimento sobre que consequências podem advir dos atos que ele pratica. Mas não achas que alguém pode esperar uma rapariga por tantos anos e depois de atingir essa idade e cometer outras coisas? Esperar ela atingir os 18 anos? Sim, eu tenho os meus 50, quando ela tiver os 18, eu vou ter 70. Estás a ver? Yeah. Tipo, e há quem vai querer se prevenir nessa vertente, estás a ver? Então eu acho que se existissem restrições no acesso a isto, Yeah, mas o que tem que se avaliar, ainda que ele tenha 70 ela 18, o que tem que se avaliar aí é o grau de consentimento. Se de facto ela quer, se não quer, se é não, etc, mas etc, etc. tipo, Mas uma mulher de porque há 18 famílias anos que fazem é maior business, de idade, estás a ver? né? Há famílias que fazem negócios com a filha. Yeah, mas esses já são, já são outras coisas, né? E a filha não é vai por isso revelar que eu falava sobre o tal consentimento, não é? Por exemplo, ela não pode ser forçada a ficar com aquela pessoa, não é? Contra a vontade dela. Não pode. Ok. E depois, e depois você sabe que se ela nunca é contra a vontade dela, se aquela, no caso o parceiro ou o mais velho, cometer algum ato com ela, também já é um outro ato ilícito, né? E condenado pela lei criminal. Então a questão, o que eu falava era o facto de uma adulta de 18 anos dizer que ela por si só gosta daquela pessoa e quer estar com aquela pessoa que tem 70 anos. E outra coisa é aquela pessoa de 18 anos ser forçada a ficar com aquela pessoa de 70 anos, que é o que é condenado. Né? Ok. Yeah. Porque, o que acontece é que nos sentimentos, principalmente quando eles são de pessoas que dizem que é de forma consciente, gostam e querem estar com aquela pessoa, nós não temos como mandar nisso, né? E às vezes nós nem conseguimos discernir bem o que nós sentimos. Nesse sentido, desde que seja adulta, não há nenhum problema. A questão é se houver alguma outra coisa que é contra a vontade dessa pessoa, ainda que se tenha essa idade, ou esteja nessa fase adulta. Neste tema aqui nós podemos ir bastante distante sobre Depois isso. já há a questão dos interesses das pessoas, né? Às vezes Yeah. ela quer atingir uma outra coisa. Isso aí é um processo muito longo, mas pô, saindo desse ramo para a docência, é uma coisa já bem interligada. Yeah, Porque, tipo, as tuas cenas são bem sequencial, sim. no meu ponto de vista. Tu fazes um estilo de... Tu fazes o rap, isso propriamente underground, que tem uma capacidade de escrita diferente. Depois, criminólogos são muito detalhistas, lidam muito com investigação, comportamento social e tudo mais. E depois entras para a docência. Tu és formado em que área? Eu sou formado em Ciências Criminais, criminólogo de profissão. E és docente de que disciplina? Eu, no ramo das Ciências Criminais, tenho domínio de 5 matérias em questão. Mas eu sou propriamente professor de Introdução à Criminologia e o ensino da Criminologia Clínica e Psicologia Criminal. Mas, pô, como é que é um professor bué jovem a ensinar como é, tipo, vamos de crime, mano? Para aquelas pessoas, por exemplo, eu já dou aulas no ensino superior sensivelmente há 4 anos. Para aquelas pessoas que é a primeira vez, é um pouco... Né? Acho um pouco, se calhar, não sei se o termo seria estranho ou não comum, né? Porque se calhar na época em que estudamos o comum é termos professores de idade um pouquinho mais avançada, né? Um ou outro que Não, é jovem, porque mais jovem. hoje em dia parece que o ensino superior está a ganhar, não é, docentes muito jovens, porque anteriormente eram mais docentes de idade mais elevada em relação aos jovens. Mas tu achas, tipo, por que esse fator diferencia hoje? Será que é pelo facto do ensino também? Acho que se deve sobre muitas coisas. Por exemplo, uma das coisas seria a proliferação de mais institutos superiores. Logo temos mais gente formada e jovem. Então, é normal que muitas delas queiram ingressar para a carreira docente. Outra coisa, se calhar, seria... Mas não achas que a docência é um dos empregos que tem mais aparecido cá? Também, se calhar. Porque o que acontece é que nós, infelizmente, ainda estamos numa fase em que podemos não encontrar
um emprego na nossa área de formação e temos que tentar suprir isso com alguma coisa. E em muitos dos casos que acontece é o caso da docência. Embora no meu aspecto não foi assim, mas entrei para a docência pelo facto de já ter mesmo inclinação para aquilo, depois porque fui convidado a lecionar. E porque nós ainda temos também uma insuficiência de criminólogos que tenham... Ou criminólogos dispostos a lecionarem, a ensinarem. Tu foste formado cá em Angola? Sim, cá em Angola. Que instituição? Instituto Superior de Ciência... Instituto Superior de Ciências... Não, Instituto Superior Politécnico de Ciências e Tecnologias, Insutec. Fica na Gameca direita. Mas agora, pô, essa coisa é boa estranha. Boa estranha. Hoje em dia, há muitos jovens a darem aulas, estás a ver? E muitos deles tiveram a formação naquela mesma instituição e muitos veem o primeiro emprego como opção à docência. Porque no meu ano em que eu fiz a licenciatura, a maior parte dos meus colegas hoje são docentes. Docentes, porquê? Porque as empresas não vão te aceitar porque não tens os critérios suficientes. Mas tu achas que em Angola já dá para viver da docência? Infelizmente, um professor universitário ganha fixe? Em Angola, eu digo assim, depende. Do que é que depende? Da experiência que tem. É que se tu quiseres ter uma margem de salário um pouco mais alta, como docente universitário, tens que passar muito tempo na academia. Okay. E hoje em dia, para aquelas pessoas que não têm a academia como principal área de atuação, não vão estar lá muito tempo, então só vão lá porque tirar aquilo que nós chamamos o extra. E tem uns que só sobrevivem daquilo e garimpam então de manhã até à noite em diferentes universidades, em cargas horárias muito altas, com muitas turmas e etc. Mas o que acontece é o seguinte, é que na área da criminologia em Angola, primeiro é que a criminologia em Angola é muito nova, não temos mais de 12 anos de criminólogos que estejam de facto a serem formados nessa área e de facto a fazerem estudos nessa área. Então um pouquinho nova. E depois quando começou a se pensar sobre isso, tínhamos a dificuldade de ter depois as pessoas que iam dar continuidade àquilo. Porque aqueles os primeiros professores que formaram estes, nem todos teriam depois, não estariam disponíveis para continuarem, né? Então precisava-se pensar naqueles que iam dar sequência aos outros que também, né, quisessem aprender. Principalmente em Angola temos um problema ainda de explicar o fenómeno criminal. Então isso conduziu, não é, a algumas pessoas a entrarem para a docência. Aquelas as quais, e isso eu falo, por exemplo, de onde eu estudei, aquelas as quais denotava-se que de facto tinham competências académicas suficientes para o fazerem. Não é? Porque nós em ciências criminais depois temos uma grande carga em termos de aulas práticas. Há algumas coisas que precisam ser mesmo feitas na prática para se compreender aquilo. Então essas pessoas, né, que também não foram muitas, a instituição procurou salvaguardar ou ficar com elas, porque depois também uma instituição vale muito por aquilo que ela forma e depois também e tem pelas outro pessoas fator, que ela acolhe. pegar um estudante, não é, que está a finalizar o 5º ano, é bem mais fácil em termos salariais, não é? Porque o jovem está assustado com o primeiro emprego, então a questão salarial não é muito primordial para ele, porque quer já garantir o emprego. Mas, tipo, como docente, tu vês a docência como tua primeira opção? Não, hoje já não. Quando eu terminei a licenciatura, só era docente. Então, nesse caso, também és garimpeiro? Não. Não sou criminólogo, desenvolvo mesmo trabalhos na área das ciências criminais, nomeadamente tipo, a investigação científica. Também trabalho numa outra empresa. Estás a ver? Na área de... E esse é um dos problemas que nós temos aqui nas universidades angolanas. Estás a ver? Eu tinha um professor na Universidade de Agostinho Neto. Sabias que ele não desligava o carro? Ele está a dar aulas, deixou o carro dele
no parque do estacionamento ligado. Ele veio, deu aulas, 15 minutos está daí, você está indo embora. Está aí para o trabalho. Não achas que isso prejudica o ensino? Não, o que eu me certifico na universidade enquanto docente é, primeiro, lecionar o que domino e depois não ter cargas horárias muito excessivas, não é? E me certificar que eu estou a passar o conhecimento basilar necessário para que os alunos deem sequência à sua vida em termos do conhecimento em criminologia. Porque como jovem, tendo outras ambições também, e eu tenho depois essa questão da polivalência em diferentes áreas, eu também olho para outras coisas. Mas no que concerne o ensino da criminologia, certifico que as horas que tenho, que não são muitas, estão a ser bem ministradas. E que, não é, tenhamos alunos que tenham, de facto, bom aproveitamento naquilo. Porque também digo que se deixasse de dar criminologia, ensinar criminologia, também se teria um pouco de déficit nisto, porque infelizmente ainda somos poucos e os capacitados para o lecionarem ainda mais. Mas como é que é o contacto com os teus estudantes? É super de boa. Eu acho que eu nunca tive grandes problemas com eles, porque o facto de ser jovem, e há alguns muros que normalmente alguns professores colocam que eu não tenho com eles, e isso facilita no processo de ensino-aprendizagem. Tu não és daqueles professores que esconde livro, não? Não, eu dou aulas sem livros. Mas tu tens Por bibliografias, tu te baseias. Sim. Ou seja, quando eu Disponibilizas- digo dou aulas sem livros, é uma coisa que com algum tempo começamos a debater, que era o professor universitário estar em sala de aulas e estar a ditar. É nisso que Não digo nessa vertente. Tu, como docente, tens bibliografias que tu tiras o teu Sim, conteúdo sim. para lecionar. Sim. A primeira coisa que eu faço é dar Disponibilizar. os 3 livros essenciais. Porque há professores, ensino da não é? Há criminologia. docentes. O livro que ele usa para tirar as provas é o diferente que ele dá nas aulas. Ou seja, não. O meu método de avaliação... E tu passas por isso, eu sei. o meu método de avaliação é... né, Dar aquilo que tu deste. sim, é avaliar as competências daquilo que se debateu, daquilo que tivemos em aula prática, para ver se de facto está bem alicerçado nos estudantes. Porque há docentes que na aula dão 1 mais 1 igual a 2 E nisto, e na prova e nem nisto vem eles aquilo. encontram nos livros que nós trabalhamos. São essencialmente 3, que é o Manual Escomático de Nestor Sampaio, Mônica Rezende Gamboa e o Augusto Alvino de Sá. Até aqui onde estás a dizer, tudo bem. Mas agora, se nós encontramos um estudante seu, poderá falar o contrário, porque há docentes, ele está aqui com um livro, está a ler. O estudante vai aumentar um pouco o pescoço. O docente, o que é que foi? O estudante, não, o professor queria ver o título do livro. Não, este é um livro russo. Não. E é nessa perspectiva que eu falava que não dou aulas com livros. É muito difícil eu ir para a sala. Mas não é às no vezes. facto de tu estás a esconder alguma coisa? Não, porque Mas tu, quando vais à sala, vais somente com a tua pasta? vou apenas com o meu marcador. É para as pessoas pensarem o quê? Que és super dotado? Não. Porque eles já têm um material com eles. Aí tu só E ficas nós, aí... por exemplo, tens vou dar um exemplo. data show. Sim, às vezes utilizamos os slides, etc. Mas eu quero dizer, por exemplo, suponhamos que o tema é sobre estatuto epistemológico da criminologia. E eu vou para a sala de aula explicar as diferentes concepções sobre o tema. Como pensar sobre aquilo, o que é que se diz e do ponto de vista prático, como é que aquilo se desenrola. E os alunos acompanham com aquilo com a bibliografia que dei, né? Os livros, aqueles aos quais citei. E nisso eles vão tirar a dúvida e vamos debater. O raciocínio que vai permanecer na sala, retirar daquilo, é o que se teve em debate. E depois eu só vou procurar balizar a forma de como aquilo, ou, né, tentar lhes pôr no sítio correto, que é assim. E aquela concepção que se ficou no final da aula, do que se debateu, é aquilo que depois eu avalio. Ou seja, eu não preciso avaliar questões das quais os alunos não deram parecer. Mas olha, ainda bem que tocaste esse assunto. Porque a maior parte dos docentes que vão na sala de aula sem o material, vão somente com o marcador. Não esqueça que o quadro e a caneta é um material. É um material essencial. Mas
eles acabam falando de coisas que não têm nada a ver. Olha, nisso eu posso lhe garantir que sou muito... Ele não vai falar nada do tema. Yeah. Ele vai chegar ali. Hoje o nosso tema é comportamento interpessoal. Ok. Do resto é conversas de caca, conversas que não tem nada a ver. Vai dizer namorado da fulana, fulana tem que namorar com a fulana, eu sou rico, eu tenho um carro, eu comecei assim. Vai contar a história dele. Não, nisso eu posso lhe garantir, sou muito chato. E se um dia encontrar um criminólogo que foi estudante do Nascimento, sou muito chato é que eu quando começo a falar de criminologia, é só criminologia. E depois eles vêm com muitas questões, às vezes, que são um pouquinho fora daquilo que tem a ver com crime, mas é fora, por exemplo, do plano curricular da cadeira e também tenho que satisfazer aquela questão. Mas se tu realmente, tipo, tens na mente aquilo que tu dás, tu és fera, mano. Porque eu não vou dizer aqui a minha preferência, mas muitas das vezes eu, na faculdade de engenharia, dava explicações de cálculo 1 até 4 e eu somente ia com marcador. Porque era uma cadeira prática e... Eu até não posso me chamar de fera, mas posso dizer que tenho muita intimidade com a criminologia. És fera. Tenho muita intimidade com a criminologia e ainda há muita coisa que tenho também que aprender, né? Sim, que tenho que aprender e me debato sobre determinadas coisas que, por exemplo, pensamentos de autores que quando eu olho para a minha realidade não fazem sentido, tenho que pensar como é que deve se aplicar. Porque é nessa vertente que eu quero chegar. Tipo, tu és fera, mano. Tens a tua capacidade de interpretação. No ato das provas, nas perguntas, há quem só gosta de ver as respostas que colocou no fascículo. Se é um parágrafo, ele quer todo aquele parágrafo como resposta. Então assim já não estamos a ensinar. E nunca que eu poderia ter uma conduta dessas. Eu tenho que perceber. Porque tu valorizas assim, eu valorizo. Para mim, o conhecimento tem vários caminhos a ser atingidos. Palavras suas, tu valorizas? Sim, valorizo. Eu entendo que o caminho tem... o conhecimento tem vários caminhos a ser atingidos. Mas o ponto final em que nós temos que chegar tem que ser aquele que é lógico para a ciência. Então, às vezes, independentemente... É como na matemática, né? Independentemente do método, a questão é o resultado. Claro. Você tem que... Mas há que avaliar o caminho. Diga? Há que avaliar o caminho. Sim, tem que todo depois ver, mas tem que se tomar em conta. Porque o que é interessante? Nunca saberás quando o raciocínio de um aluno pode trazer uma novidade para uma temática em questão ou para uma pergunta em questão. E basta também o professor ser aquele tipo de docente com uma boa capacidade de aceitação. Exatamente. Porque há docente que estudou em 1990 Exatamente. e está a dar aula em 2022, ele já não tem a mesma capacidade porque os livros de 1990 não são os mesmos de 2022 e ainda pode gerar uma discussão muito grave em plena aula. Mas sabe o que é bom? O que acontece sempre eu com os meus estudantes é a contrariedade. E sem contrariedade não se faz ciência. Se tu apoias essa liberdade, então tu és um docente de top. Yeah. Porque na maior parte dos docentes que eu conheci e dos docentes que eu passei... Eles digam, eu não sou o bastião do conhecimento. O que eles aprenderam em 1990 até 2006, que eles fizeram seu mestrado, é o que eles consideram certo. Okay. Tudo que veio acima daquilo, eles consideram errado. E eu acho que eles não acompanham mais as bibliografias que foram lançadas. A própria ciência tem um estudo que diz que, se não me engano, em cada 90 segundos... alguma coisa que era já não é a mesma coisa. Então imagina em anos. Mas, e depois, tu és docente, eu também já dei aulas num colégio, pô. No final das contas, vou aqui dizer uma coisa, tipo, os estudantes vão fazer provas. Depois vem as notas. Exatamente. Estás a ver? E depois vem a felicidade de alguns e a tristeza de outros. E a tristeza de outros, que é o de a maioria. Tu preferes lançar uma pauta totalmente avermelhada, equilibrada, ou uma pauta totalmente azulada? Eu digo assim: o resultado dos estudantes, ou o aproveitamento que eles vão ter, depende de muita coisa. Depende do interesse deles, depende de como a pessoa que ministra as aulas, né, o faz, de várias coisas, de várias ordens. E a minha preocupação é saber, por exemplo, quando eu tenho mais resultados negativos do que positivos,
é saber o que é que falhou. E eu sempre, até algo que eu faço mais nas turmas do primeiro ano, é, quando se faz a primeira frequência da minha cadeira, digo para eles escreverem numa folha tudo o que eles acham sobre o professor, mas de forma anónima, não coloquem nem nome nem nada, só escreve. Eu acho que isso o professor tem que melhorar, e tudo o que os vai à alma, que é para eu perceber. Porque depois o que é que eu procuro fazer? Este já é aquilo que tu tiveste já quando pensaste, não, eu sou jovem, quando eu sou docente, eu quero que isso seja assim. Exatamente, porque depois o que é que eu procuro fazer? É que se eles não estão a aprender com a metodologia que eu aplico, tenho que reinventar uma metodologia a qual eles aprendem. Claro. Para ver se de facto tenhamos mais resultados positivos em relação aos negativos. Mas eu também não posso forçar isso. Isso tem que ser natural, tem que ser de acordo também com o interesse do estudante. Porque eu depois não posso forçar pessoas a passarem que não tiveram o aproveitamento necessário para transitar, né? Também não podemos dizer que é toda a gente que está boa, mesmo gente que, de facto, mesmo o professor fazendo um jogo de cintura e aplicar determinadas estratégias, não consegue satisfazer a disciplina ou a cadeira, e depois também temos que perceber o porquê, né? Mas tento pelo menos fazer esse jogo para perceber e optar para que nós tenhamos sucesso. E não sou o docente que vem com a perspectiva de não, vou reprovar esses miúdos. Às vezes eu posso até dizer, epá, aqui mesmo quem não estudar vai reprovar não sei o quê. Porque isso Não, também, até porque porque isso também é bom, a questão intimidatória. até porque o teu dinheiro só aumenta. Diga, O teu dinheiro só se aumenta. reprovar? O recurso aumenta. Quando vem no exame especial, estás sempre a faturar. Não. E posso até lhe ser muito honesto. Eu não ganho muito dinheiro com docência. Nem ganho um dinheiro significativo para a vida de um jovem. Mas com a mandando docência. 30 estudantes no recurso já é um extra. Mas não. E não é a questão de mandar, é que eu nem olho para isso. Tá vendo? Eu tenho dito às pessoas, o meu compromisso com a criminologia em Angola é pensar país. Por exemplo, eu já teria, nesse momento eu já não teria cá, teria emigrado, por exemplo. Já não estaria cá. Mas há determinadas coisas que, análises feitas e coisas que foram sucedendo, que o conhecimento que tenho tem que ser mesmo aplicado cá. Ok? Eu tenho, e até hoje eu tenho esse compromisso. Então, independentemente do que, do ponto de vista da investigação científica, criminológica e docência, eu ganho, aí o meu sentido é pensar país. Quando eu já vou nas outras áreas, por exemplo, em termos de finanças digitais, etc., formações, consultoria, aí é onde eu penso mais na minha perspectiva econômica enquanto jovem. Mas na perspectiva docência e criminologia, é mesmo no sentido de contribuir do ponto de vista social. Mas quem é o porta-voz da informação na sala de aula? É o delegado. Sim. O delegado tem a competência de recolher a informação geral da turma, reportar ao professor e também vice-versa. O professor depois reporta a devida resposta para que ele informe a turma. Tu, como docente, no primeiro dia da apresentação nas aulas, tu colocas o teu número no quadro. Nunca. E os estudantes conseguem o teu WhatsApp. Conseguem porque depois há coisas que é Recebes aquelas inevitável. mensagens. Não. Por exemplo, se nós tivermos novos estudantes finalistas que querem terminar, eles vão colocar o nome dos professores da determinada licenciatura que estão disponíveis para tutorarem aqueles alunos. E lá vem o nome do professor, e-mail, número. Ok? E após conseguir isso, porque tipo, os estudantes do primeiro ano vão conseguir por dificilmente. intermédio dos alunos do quinto e vão mandar aquelas Só mensagens. se os meus estudantes do último ano não tiverem essa responsabilidade e passarem o número. Não, mas passam a intimidade. E depois sem o consentimento do professor. Né? Nunca nenhum professor em Angola descobriu quem é que forneceu o contato. Nem vais pronto. querer saber. Mas sim, por mas ali. esses glitches acontecem. Essas Aquelas fugas mensagens, acontecem. o IBAN, Não. as transferências. Não, é assim. Porque tem estudantes que são pesados. Sim, há estudantes que, do ponto de vista socioeconômico ou econômico mesmo, estão bem mais posicionados que os docentes. Colocaram os 300 assim, nós em mil Angola, para o docente passar. não é o profissional que devia ser melhor remunerado. Claro. É o docente que é nem tido nem achado. Ou seja, nós aqui em muitos casos estamos mesmo a caçar com gato porque não temos cão. Claro, por isso é que a gorjeta da aprovação por mas vezes assim, dá um input. eu sou uma pessoa, e o que é que eu levo? Eu sou uma pessoa que critica tanto. Eu pessoalmente critico muita coisa e sou muito exigente, muito rigoroso. E que depois não quero passar por hipócrita e fazer algo do
qual eu critico. E eu uma vez até disse aos meus estudantes que não sei quem de vocês iria conseguir mudar essa minha postura. E aqui é nesse momento que eu gosto do meu ego. Há dinheiro anônimo. Diga? Há dinheiro anônimo, que chega sem você saber. Não, eles não têm um IBAN. O Helênio até tem um IBAN, mas eles não têm Não, eu não preciso ter o teu IBAN para ter para te fazer chegar o dinheiro. Yeah. Mas, não. Hoje em dia eu posso entrar em contato com o miúdo que está a passar ao pé de uma rua e eu digo, olha, vai até aquele carro onde está aquele professor, lhe entrega essa folha e esse papel que está aqui, embrulhado com alguma coisa. Ele chega, vai te entregar. Tu também não vais voltar, a criança vem. Volta ao dinheiro, duvido, mano. Mas eu digo uma coisa. Tu vais pensar duas coisas. Mas eu digo Primeiro, uma coisa. Dinheiro de oferta não se devolve. Não. Devolve-se? O meu problema é que eu desconfio de tudo. Tu vais desconfiar, mas vais ficar Mas alegre. para ser honesto, eu não receberia. Não? Não. Deitavas no lixo? Não. Aquele dinheiro vai com a pessoa que deu. E a criança que já avançou vai fazer o quê? Não, estamos a criar casos hipotéticos. A criança... Não. Não. A criança Mas o que eu quero dizer trouxe-te o valor. Recebeste. Ele foi embora. O que é que vais fazer com o dinheiro? Não, mas é que a questão é até é o tempo que eu vou ter para receber aquilo. Se tu encontras 100 mil kwanzas ao pé do chão, tu não apanhas? Apanho. Então, Mas é como é que o dinheiro que uma criança está a dar-te, tu não vais É receber? completamente diferente. E até porque são casos hipotéticos, porque nem vamos encontrar 100 mil contas no chão. Não, é possível. Não disse que é impossível, mas é pouco provável que isso aconteça. Mas o que eu quero dizer é, como o meu compromisso com a criminologia e a docência é pensar país, é melhorar o sistema de justiça do ponto de vista da instrução, para que se dê os devidos direitos e se compreenda a pessoa do criminoso, é aplicar os melhores modelos de ressocialização no cárcere, é dar o devido tratamento às vítimas, a questão da violência doméstica, do tratamento dos próprios jovens com problemas de toxicodependência, as zonas de maior vulnerabilidade para o problema criminal. Eu não posso ter essa conduta. Eu não posso passar um estudante porque vai me dar 100 mil kwanzas, por exemplo. E é nisso que eu gosto do meu ego. É tentar, até não provar, mas é mostrar às pessoas que, enquanto o assunto for aqui, pensar país, o meu compromisso é ser a pessoa mais reta o possível. Preferes passar aquele estudante que tem o link, que vai te fazer chegar até o ministério? Não, também não. Eu não posso passar por causa disso. Eu não posso ter compromisso moral com o estudante. Eu tenho que ter compromisso com o país. Ele é a ferramenta a qual eu trabalho para que também contribua nessa engrenagem. Não, mas se realmente é isso que tu fazes, eu posso dizer que estás a fazer muito bem. Isto não. Agora, quando eu estou no ramo de finanças, que é outra coisa, aí, enquanto formador, enquanto consultor, eu tenho links, tenho negócios que faço com outras pessoas e aí tiro o meu dinheiro. Mas tudo, claro, né? Tudo na base da legalidade. Mas agora, tipo, pô, quando é que tu tiveste a necessidade de investir em criptomoedas? Eu acho que foi com o Helênio, não? Não. Esse também? Não. Eu, por acaso, dou formação de criptomoeda e tecnologia blockchain. A minha questão da criptomoeda, eu entrei no mercado de criptomoedas, ou entrei no mundo das criptomoedas da forma errada. Eu entrei já há alguns anos por causa de uma suposta oportunidade de investimento que tinha. Entramos naquilo, investimos e depois era uma pirâmide e caiu. Qual delas? Na época era a Finso e depois teve a PetronPay. Ah, essas são angolanas. Não. Sim, acho que era de Dubai, algo assim. Entrei por aquilo. E eu era pessoa incrédula, não acreditava nisso e também no fundo era ignorante, não sabia o que era Bitcoin, não sabia o que era blockchain e todas essas coisas, né? E entrei dessa forma. Depois que aquilo caiu, eu comecei a tentar perceber então o que é isto. O que é que fiz? Primeiro comecei a ir em informações de YouTube e depois procurar fazer cursos mais técnicos sobre como é que aquilo funciona. E hoje, depois disso, de compreender melhor e já ter melhor informação sobre isso, já sei o que é que devo ou não fazer, que tipo de informação devo ou não passar às pessoas sobre isso, principalmente em Angola, que ainda é um assunto muito novo
E o mercado Não muito aceitável. não muito aceitável, porque as pessoas também entram da forma errada, conforme eu entrei, e porque ainda tem que se explicar bem às pessoas Mas o tu que entraste da forma errada e há quem entrou da forma certa e ganhou muito dinheiro. Tá aí o Marcos. Ele também investiu numa pirâmide que ele não acreditava ser pirâmide. Segundo ele, aquela era a melhor empresa do mundo. Sim. Ele ganhava quase $500, né? $200 por dia. E eu dizia, mano, o que é que tu fazes para ganhar $200 por dia? Ele dizia, essa é uma empresa séria e tudo mais. Olha, ele já levava a conversa numa vertente de discussão por causa de uma empresa que ele nem sequer conhece. Estás a ver? E que não existe na realidade. Não, existiu. Ele colocou o dinheiro, estava a sair. Não, como empresa. Aquilo é um grupo de pessoas que estão numa sala como essa. Numa sala, criaram as cenas dele e ele teve sim. benefício. Uau, ele teve muitos ganhos. Na realidade, os ganhos deles é baseado nas outras pessoas que investiram. Ele teve muitos ganhos. Yeah. Recomendou inúmeras pessoas. Praticamente não colocou muito valor. Recomendou mais. Ganhou mais com a E indicação. as recomendações é que foram colocando Gerando, valores. exatamente. E ele foi acumulando, foi gerando efeito bola de neve. E ganhou bastante valor com isso. Mas existem pessoas que não entram por esse mercado com essa desconfiança. Porque eles também não conhecem muito Sim, bem não como é que conhecem. isso funciona. Mas agora, qual é a vantagem que tu vês que as criptomoedas trazem para o sistema financeiro? Pronto. Porque eu sou alguém que publica ou fala muito sobre criptomoedas. E essa questão das vantagens, eu antigamente explicava sob um ponto de vista que depois comecei a ver que não era o mais lógico para a real utilidade que elas têm. Porque basicamente quando nós falamos de criptomoedas, a grande coisa aqui interessante que dá sustentabilidade a elas é a blockchain. E a blockchain, o que é? Ela mistura alguns conceitos como de chave pública, rede ponto a ponto, criptografia. E um problema matemático, computacional, que já existe há algum tempo, que é dos generais bizantinos. Que é basicamente fazer o quê? Um grupo de pessoas que se desconhece, não é? E anónimas, estabelecerem um contacto de confiança, uma ligação de confiança. E é isso que é interessante, porque se nós vemos na história da humanidade, sempre que nós tentamos estabelecer confiança, sempre foi por grupos e tem uma entidade que centralizava essa relação entre as pessoas. Tentamos com democracia, monarquia, ainda que seja uma corporação e etc. E o interessante nesse ambiente criptográfico é isso. É permitir estabelecer essa relação. Então, a questão da descentralização, de como as coisas são transacionadas, sem que tenha uma entidade reguladora e que toda a gente que participa naquela rede tenha as mesmas funções e deveres, daí ela ser ponto a ponto, é muito mais interessante em termos de confiança. Claro, mas tipo, para o mundo, isso pode ser um perigo. Sim, é perigo. Porque ali começamos a voltar um pouquinho em criminologia. Sim, o Estás a problema ver? do terrorismo, financiamento de capitais. Yeah. Levanta-se esse debate, mas a minha questão é, com o sistema tradicional econômico vigente, não se branqueia capitais? Não há financiamento de terrorismo? Sim, o dinheiro não isso passa pela faz. instituição bancária? Faz-se bastante. Estás a ver? Faz-se bastante, mas ainda assim conseguem deixar rastros. Não, o que é pior é que eles também podem apagar essas informações do livro razão que têm. Claro. Mas diferente da blockchain, aquilo é imutável, não se apaga. Mas para tu apagares essa cena, tu dependes de vários fatores. Não, a informação do livro razão, por exemplo, de uma transferência interbancária, pode facilmente ser deletada do sistema. Aquilo está numa base de dados. E lembrando que a base de dados daquela empresa, só aquele banco é que escreve. Diferente da blockchain, que é um banco de dados que qualquer pessoa pode escrever, é imutável. E Claro. toda a gente que utiliza tem uma cópia desde que aquilo existiu. Imagino que eu vou enviar um determinado valor para alguém. Não é? Ele vai receber num banco diferente. O meu banco tem um relator e o banco dele também tem outro relator de recepção. Estás a ver? Então, para que se apague isto, é necessário haver uma interligação entre as duas entidades. Não, aquela informação bancária pode sempre ter o discurso de que nunca recebeu e não há nos registros deles. Mas tu estás a dizer que saiu. A questão é essa. E a questão é da blockchain. Quando eu enviar o bitcoins para ti, aquilo está imutavelmente... Ou seja, é imutável, já não se pode ser apagado. Mas nisto existem boas vantagens e existem algumas desvantagens por ali.
Quais das desvantagens queres citar? Porque a vantagem é que eu tenho a liberdade de enviar dinheiro para quem eu bem entender, em qualquer parte do mundo, pelo quando sistema de quiseres, blockchain, como quando eu quiser, quiseres. quando eu quiser, como eu quiser. E o perigo é tu receberes valores, não é sem teres a noção de onde é que veio, estás a ver? Porque eu posso receber um valor de ti, somente eu é que vou saber que recebi de você. Mas se alguém rastreia o meu sistema, não vai conseguir identificar que foste tu que me enviaste se eu não revelar. Sim, porque na realidade o que acontece? É uma coisinha um pouco mais simples. Quando tu crias uma carteira, é gerada uma semente, uma seed. E nessa semente, ao mesmo tempo, é gerada uma chave pública e uma chave privada. Chave pública é o endereço da tua carteira, a chave privada, a codificação que dá acesso à tua carteira. No caso, para alguém ter acesso à tua carteira, tinha que ter aquela chave privada. Mas levanta-se aqui uma problemática do anonimato parcial, que é o nascimento para enviar dinheiro para alguém, ou se o nascimento enviar dinheiro para alguém, essa pessoa vai saberá que aquele determinado endereço é meu, porque ela, no caso, me requisitou aquele valor. Então ela vai deduzir que aquele endereço é meu. Mas o que é interessante? Eu consegui desenvolver a minha atividade econômica sem que um terceiro possa beliscar esta relação. Porque percebe, na história do mundo nunca foi possível nós estabelecemos uma relação desta natureza sem que houvesse uma entidade terceirizada que centralizasse as coisas. E depois o que é que se percebeu, e daí até vem a própria filosofia do Bitcoin, que Satoshi Nakamoto explica, é o facto de que eles não definem a melhor política econômica para aquilo. Inflaciona o mercado, as pessoas perdem o poder de compra, geram esses problemas em termos nas economias e etc. Então, por que não devolver a liberdade econômica às pessoas e elas podem usar aquilo dentro do sistema de controle e de protocolos da própria rede? Mas também as criptomoedas, em função dessas questões de inflação, o mercado tem prejudicado bastante para que ela atinja fases de decrescimento, desvalorize para que haja menos investidores ou menos transações nesse ponto. É aquilo que nós chamamos de FUD. Porque eu quero enviar, por exemplo, $1.000 equivalente em bitcoins para alguém, eu vou comprar bitcoins para enviar, logo quando chegar lá pode não ser $1.000, pode ser a mais ou pode ser a menos. Sim. E isso também pode gerar desconfiança nas pessoas em querer transacionar uma quantia e depois ver aquela quantia variar num determinado intervalo. Pronto, sim, o Bitcoin se calhar é dos ativos mais voláteis, né, que existe no mercado. Por exemplo, se nós vemos em 15 anos quanto o ouro valorizou e quanto o Bitcoin valorizou, é uma discrepância muito alta. De facto é muito volátil. Mas o que é interessante nessa questão das criptomoedas é que quando os indivíduos querem transacionar alguma coisa, querem compartilhar alguma coisa, têm que ter a tal liberdade de por si só definir como querem fazer, por ser de posse dele. Ou seja, é o que tu tens o teu dinheiro e tu queres definir como utilizar esse dinheiro. Claro, sem criar nenhum problema a outrem. Okay. Mas como eu quero utilizar esse dinheiro? Porque depois, quando eu deixo por muito tempo essa questão do meu dinheiro sobre gestão de uma outra pessoa, ela pode não definir o que é melhor para mim. Por isso é que até... Sabe como é que se chama o papel moeda? Fiduciário. Vem do latim, sim, confiança. Sim. Nós só utilizamos esse papel porque o dinheiro é mesmo só um pedaço de papel. Nós só utilizamos esse dinheiro porque nós simbolicamente estabelecemos uma confiança com essa determinada instituição e que ela vai definir o que é melhor por nós. E agora, analisa só mesmo o próprio processo, como funciona o dólar americano. Mais ou menos agora no mercado deve ter 28, 24 trilhões de moedas de supply do dólar no mundo. A circular. E nós não temos um suprimento máximo. Nós não sabemos de quanto pode-se produzir de dólares. Claro, ou seja, claro. Sempre que eles quiserem, vão produzir dólar. Claro, sempre que existir uma crise, eles vão aumentar na produção. E agora tu olhas para os habitantes que existem no planeta. São mais ou menos agora 8 bilhões de habitantes. E tu tens 28 ou 24 trilhões de dólares. É um supply muito
exagerado para a demanda. Ou seja, a oferta é muito exagerada para a demanda. Não, existem aqueles que têm mais em relação aos outros, porque se eles fazerem também 8 bilhões, Sim, mas o que vamos eu quero ser todos dizer, iguais. o que é que eu quero dizer? É o problema da inflação. Claro. Depois começas a ter o problema como na Venezuela, precisas de ter tantos montes de dinheiro para comprar 2 tomates. Não, mas ali refere-se a outros aspectos. Sim, mas só o que eu quero dizer? É a questão de que começar a eliminar os determinados fatores que dificultam o crescimento econômico das pessoas. Qual é esse fator? E o que é, para chegar aí, o que é que acontece com o Bitcoin? Tu até o fim do mundo tu só terás 21 milhões de Bitcoins. Nesse momento temos 19 mil e alguma coisa, 800 e tal mil Bitcoins no mercado. E quando se terminar, né, mais ou menos, acho que a estimativa são 100 anos que todas as moedas vão estar disponíveis no mercado. Tu só terás 21 milhões de moedas. Ou seja, a questão da escassez faz com que não se especule muito determinado preço do ativo e que ele ganhe mais valor quanto mais o tempo passa. Não, Ou mas seja, o Bitcoin tu vais passar... tem tido e muita vais... especulação. Não, sim, mas vou explicar depois porquê. O que é que depois vai acontecer quando isso tiver... Porque a questão do Bitcoin é só o problema da adoção, ainda não é muito. Não é? Nós, se calhar, não sei agora, não consigo dizer mais ou menos quantos milhões de pessoas investem em Bitcoins, mas a adoção ainda é muito reduzida. O ano passado eu tinha visto que nem se calhar 2% da população mundial investe em Bitcoins. Então, quanto mais pessoas depois... Mas o que eu quero dizer é, quanto mais o tempo passar, tu vais precisar de ter menos dinheiro para comprar mais coisas. Não sei se percebes. É que depois com a moeda ou dólar, tu vais precisar ter mais dinheiro e para comprar menos coisas. Isso é por causa da valorização. Exatamente. E é onde eu quero chegar. Não, tu queres me fazer pensar em algo que eu não quero pensar. Esse tal poder e liberdade econômica que o Bitcoin dá às pessoas. Não, só que ali, tipo, as pessoas podem ter essa valorização ao longo do tempo, mas as pessoas são muito imediatas. Hoje, eles querem entrar naquele mercado que tem mais benefício. Por exemplo, se eu tiver que pegar o dólar, hoje o dólar, não é? Dá-te um poder de compra diferente do Bitcoin. Estás a ver? Um Bitcoin... São agora, se calhar, 19 mil dólares. Um dólar, mano, tu não consegues fazer nada, mas eu com um Bitcoin consigo fazer muita coisa. E existem países que bloquearam essa situação do Bitcoin, a aceitação. Por exemplo, eu tenho Bitcoins, eu não consigo transferir Bitcoins para Angola. Os bancos angolanos não aceitam Bitcoin, não aceitam criptomoedas, estás a ver? Não, porque eles não têm carteiras digitais. Não, mas tipo, mesmo que eles tivessem, se não tiver um sistema de troca para eles poderem ter aquela divisa que eles querem obter, é complicado, estás a ver? Por exemplo, nós conseguimos transacionar essas criptomoedas pelo simples facto de existirem bancos que têm essa facilidade, já querem mitigar mais ou menos para Sim, este porque na universo. realidade o que é que eles fazem? Eles recebem os criptoativos nas suas carteiras e dão-te a moeda fiduciária. Claro. Ou o inverso. Né? Mas para isso tem que ser do interesse do banco utilizar esse determinado ativo. Claro, é isto. Yeah. Porque agora a questão é... É isso aí. Por que cancelar algo que você também quer receber? Por que eles não querem aderir? E depois há uma coisa que, se calhar, não sei se ainda estivemos vivos, um dia vais lembrar isso que eu vou dizer agora. É que se os bancos daqui mais 20, 30 anos não adoptarem isto, muitos deles podem não mais existir. E também podem ganhar dinheiro muito facilmente com a valorização. Por isso é que se pensa, ou muitos países estão a pensar em criar as moedas digitais daqueles mesmos países, né? Querem saber... Ou querem, por exemplo, a China, que é criar, não sei se já criou, o Yuan digital, depois também tem os Estados Unidos, que é criar, etc. E algo até interessante é que o Bitcoin já faz parte, como se diz, do índice de fundo na Bolsa Americana, na Nasdaq. E, então explicar hoje as criptomoedas é como se fosse explicar a internet em 1992. Essa conversa está... Ou seja, a nossa mente ainda está muito primitiva para a real percepção que elas depois terão. Tal como agora, não sei se as pessoas estão a dar conta que o CD está a desaparecer. Claro. Daqui a algum tempo, nós poderemos ver uma alta redução da existência de moeda fiduciária. Olha, e como o CD está a desaparecer, para quem não sabe, o nosso podcast passa nas melhores plataformas do mundo, como Spotify, Amazon Music, iTunes, SoundCloud, Podcast Edit.
Vá para lá, clica no nosso link abaixo na descrição, subscreva o nosso canal. Nós vamos nos despedir do nosso convidado, que é o Antônio Nascimento. Tu és da família Nascimento? Somos bué. São vários, né? São vários. Mas não do sistema. Não. Não, somos bem nascimentos, mas é nascimento com Asa Norte. Ok. Então nós vamos nos despedir. Olá, muito obrigado por cá estar. Não sei se te sentiste à vontade. Não. Nosso Muito espaço é fixe, assim, cheio de luzes, câmera, ação. Então vamos despedir de vocês. Até já. Sigam os nossos canais. One. Perfect.